Vamos estudar hoje mais um capítulo do livro A História da Redenção, hoje com um capítulo bem importante, é a conversão de Saulo. Aqui nós temos um texto muito importante, muito bom, para que possamos conversar. Mas antes peço para você curtir a página, se inscrever no canal, para que todos os dias possamos trazer para você um conteúdo novo deste livro, que é um livro também muito especial. Hoje diz o seguinte: a mente de Saulo foi grandemente agitada pela triunfante morte de Estevão. Ele foi sacudido em seus preconceitos, porém as opiniões e argumentos dos sacerdotes e príncipes finalmente o convenceram de que Estevão fora um blasfemo, que Jesus Cristo, a quem ele pregava, fora um impostor, e que tinham de ter razão esses que ministravam no santo serviço. Sendo um homem de opinião decidida e firme propósito, tornou-se mais severo em sua oposição ao cristianismo, depois de ter assentado de uma vez na mente que as opiniões dos sacerdotes e escribas eram corretas. Seu zelo levou-o a voluntariamente empenhar-se na perseguição aos crentes. Fez com que homens santos fossem arrastados perante os tribunais e aprisionados ou condenados à morte em prova de qualquer ofensa, salvo sua fé em Jesus. De caráter similar, embora numa direção diferente, foi o zelo de Tiago e João quando quiseram pedir fogo do céu para consumir aqueles que desprezavam o seu mestre e dele escarneciam. Saulo estava para vigiar a Damasco, a seus propósitos, a seus próprios negócios, mas ele estava determinado a executar um duplo propósito, descobrindo, quando fosse, todos os crentes em Cristo. Para este propósito, obteve cartas do sumo sacerdote para ler nas sinagogas, as quais o autorizavam a prender todos os que fossem suspeitos de serem crentes em Jesus, e mandá-los com mensageiros a Jerusalém, onde seriam julgados e posteriormente castigados. Ele pôs-se a caminho, cheio de vigor, da varonilidade e do fogo de um zelo equivocado. Quando os fatigados viajores se aproximaram de Damasco, os olhos de Saulo repousaram com prazer sobre as terras férteis, belos jardins e pomares frutíferos e as frescas correntes, que seguiram murmurantes em meio à verdejante vegetação. Era muito refrigerante contemplar tal cenário depois de uma longa e cansativa viagem através da vastidão desolada. Enquanto Saulo e seus companheiros contemplavam e admiravam subitamente uma luz mais brilhante que a do sol, brilhou ao redor dele. E caindo por terra ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os agulhões. A cena foi da maior confusão. Os companheiros de Saulo foram tomados de terror e quase cegados pela intensidade da luz. Ouviram a voz, mas não viram ninguém. E para eles tudo era inteligível e misterioso. Porém, Saulo, prostrado sobre a terra, compreendeu as palavras que foram faladas e viu claramente diante dele o Filho de Deus. Este único olhar sobre aquele glorioso ser gravou sua imagem para sempre na alma do abalado judeu. As palavras atingiram seu coração com terrificante força. Nos entenebrecidos recessos do espírito, derramou-se-lhes uma inundação de luz, revelando sua ignorância e erro. Viu que, em
conquanto imaginando-se estar zelosamente servindo a Deus, no perseguir aos seguidores de Cristo, estivera na realidade fazendo a obra de Satanás. Viu sua loucura em estribar a fé nas afirmativas dos sacerdotes e príncipes, cujo ofício sagrado lhes tinha dado grande influência sobre sua mente, levando-o a crer que a história da ressurreição fosse uma artificiosa invencionice dos discípulos de Jesus. Agora que Cristo foi revelado a Saulo, o sermão de Estevão foi trazido com força à sua mente. Aquelas palavras que os sacerdotes tinham declarado, blasfemas, agora pareciam-lhe verdadeiras e autênticas. Ao tempo dessa maravilhosa iluminação, sua mente agiu com notável rapidez. Ele retrocedeu na história profética e viu que a rejeição de Jesus pelos judeus, sua crucifixão e ressurreição e ascensão haviam sido preditas pelos profetas e provavam ser ele o prometido Messias. Relembrou as palavras de Estevão: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, verso 56. Ali então Saulo teve um encontro maravilhoso com Jesus. Ali mudou a vida daquele homem. Ali então ele reconheceu e ele viu quem era Jesus Cristo. E ele pôde contemplar, pôde receber a mão de Jesus na sua vida. E ali aquele homem deixou de ser um perseguidor ferrenho da palavra de Deus para ser um pregador ferrenho da palavra de Deus. Vejam a diferença que Deus pode causar na vida de qualquer um de nós. Eu quero dizer para você que para Deus nada é impossível. Para nós existe o impossível, para Deus não. Para nós existe as coisas que não podem ser realizadas, para Deus não. O impossível para o homem é o possível para Deus.